Saúde a igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Versículos 2 a 5. Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 5. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como os deveis responder a cada um. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar porque a tua misericórdia nos alcançou em mais um dia, Senhor Deus. E nós não somos merecedores de estar aqui com os irmãos para que o teu nome seja exaltado, louvado e glorificado. Senhor Deus, nós temos atravessado barreiras, Senhor Deus, nós temos o mundo contra a tua palavra, Senhor Deus, e muitas vezes nós temos nos mostrado acanhados, Senhor Deus, com um testemunho dobre, Senhor Deus, e nós não podemos ser assim. Tem misericórdia de nós, transforma as nossas vidas, Senhor Deus, nos capacita pelo poder do teu Santo Espírito a viver cada dia mais um testemunho adequado com a tua palavra. Senhor Deus, o que nós mais desejamos é nos parecer com Cristo, é caminhar em santidade, é nos deliciar na tua palavra, é entender e compreender os mistérios da tua palavra, é ter alegria na tua palavra e na oração. Mas muitas vezes, Senhor Deus, as lutas da vida, mesmo o nosso trabalho, têm roubado a nossa paz e o nosso tempo, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, que nós possamos investir tempo na tua verdade, Senhor Deus. A tua verdade liberta, a tua verdade transforma, a tua verdade cura, a tua verdade restaura. Nos capacita em nome de Jesus a viver a tua verdade. Que cada irmão aqui hoje, Senhor Deus, se tiver alguma dúvida quanto à tua palavra, que seja esclarecido pelo Senhor. Se há um coração aflito, um coração sedento, desejoso de ti, que ele seja preenchido, Senhor Deus. Se há um coração aflito, Senhor Deus, que ele seja levantado hoje pelo poder da tua palavra. Todos nós, Senhor Deus, desejamos a edificação na tua verdade. Nos abençoa nessa noite, nos visita com o teu poder em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, né? A própria palavra diz que os tempos são maus. A própria palavra diz que basta ao dia o seu próprio mal, a sua própria dificuldade. Então que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas necessárias, não é a que eu quero, mas as necessárias nos serão acrescentadas. Essa é uma garantia que dá a palavra. A palavra nos dá essa garantia. Mas é interessante que, passados os nossos dias, nós temos o desejo de nos comprometer com a palavra de Deus, com uma vida de intimidade com Ele, e de repente a gente está terminando mais essa semana e nada disso aconteceu nas nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele mostra claramente que o centro do Evangelho é Cristo Jesus. Ele afirma isso com toda a autoridade, que ele deseja o progresso dos crentes, mas que nós precisamos alicerçar a nossa fé ao Cristo glorificado. E é interessante que o Senhor Jesus, ele cumpre tudo que o Pai determina, e ele nos deixa a maravilhosa palavra de Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida de acordo com aquilo que Deus espera. Muitas vezes nós chegamos no final da semana e dizemos a nós mesmos: a nossa vida não foi nada de acordo daquilo que eu esperava. Mas é interessante que talvez a nossa busca também não foi de acordo com o que nós prometemos ao Senhor,
e nem de acordo com o que Ele esperava de nós. É interessante que o título desse parágrafo, ou desse contexto, é a oração e a prudência. Meus irmãos, a oração, ela tem que fazer parte da vida no novo nascido. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu trabalho. Lógico, glória a Deus por isso, o trabalho é uma bênção do Senhor. Mas mesmo no seu trabalho, você pode ter um tempo a sós com Deus, nem que for na hora do teu almoço, né? Mas normalmente quem trabalha com as mãos está ali pronto para meditar dia e noite na palavra do Senhor, para ir a Deus em oração, para pleitear de Deus conhecimento da verdade. Então não há desculpa para nós não orarmos. Agora, a prudência, a precaução, a sensatez, nós devemos ter sempre. É uma ordem do Senhor também, sede prudentes. Então, eu peguei esse título que falou o meu coração e, lendo esse texto, essa carta, eu tirei algumas lições aqui para a minha vida. A primeira delas, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A oração. A oração talvez é a nossa maior prova de confiança e dependência somente em Cristo Jesus. Quando nós oramos muito, quer dizer que nós estamos dependendo de Deus. Quando nós oramos pouco, quer dizer que nós estamos o quê? Independentes de Deus. Eu vou agindo, quando tudo der errado, aí eu vou para a oração. Não deveria ser assim. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar na oração. Por quê? Os maiores tesouros que o Senhor nos deixou aqui, nós temos a oração como um deles. A oração não só mostra confiança em Deus, mas mostra a minha intimidade com o Pai. Meus irmãos, como eu vou ter intimidade? Conversando. Como eu vou ter conhecimento? Estudando, lendo, buscando na verdade. Mas é interessante que quando nós queremos ter intimidade com uma pessoa, nós passamos um tempo com ela. E essa intimidade, ela vai se tornando cada vez mais forte. É um laço que vai se estabelecendo cada vez mais forte. Então não há como ter intimidade com o Senhor sem ter uma vida de oração. Meus irmãos, homens que participaram de avivamentos, eles estudavam a palavra cerca de 12 a 13 horas por dia. Orar para eles 1 hora era uma oração rápida. Nós temos tomado nosso coração com tantas coisas que não nos resta tempo e nem prazer na oração. A oração é você ligado ao trono de Deus. É você entrando na presença do Senhor, na sua intimidade. É Ele te ouvindo, porque a palavra diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Salmo 66. Quer dizer que há uma promessa. Para o justo, a oração não é recusada. Ela é aceita pelo Senhor. Aí eu vou lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz que Elias, homem sujeito às mesmas coisas que nós, orou com instância e parou de chover. Depois ele voltou a orar e choveu. Quer dizer, ele tinha uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque ele buscava a Deus. Porque ele tinha sede e fome de Deus todos os dias. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Samuel afirma que pecaria eu de deixar de orar pelo meu povo? Meus irmãos, eu vejo crente falando mal do governo na internet. Quando nós somos chamados para interceder pelos nossos governantes. Nós não fomos chamados para expor ou escarnecer dos nossos governantes, mas para interceder. É interessante que quando eu digo que tenho uma comunhão com o Senhor, mas que deliberadamente eu gosto de infringir a palavra de Deus, como eu posso dizer que sou filho do Deus vivo? A palavra diz que nós devemos orar de que maneira? Com perseverança, incansavelmente, sem desistir.
Por que sem desistir? Meus irmãos, esse mês que vem, eu tenho aqui no meu coração de nós estarmos orando todos os dias aqui pelos nossos filhos. Meus irmãos, qual é a maior demonstração de amor que nós temos pelos nossos filhos? Orar por eles, clamar e suplicar. Meus irmãos, eu tenho uma filha de 30 anos, todos os dias eu oro, para que ela busque a verdade do Senhor em todas as suas decisões. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar ainda, mas se Ele me der 30 anos a mais, tem gente que deve estar pensando, isso é impossível. Bom, para Deus não há impossíveis. Mas se Ele me der 30 anos a mais, a minha filha vai estar com aproximadamente 60 anos. Se Ele der 30 para ela também, né? A minha oração não pode ser mudada. Senhor Deus, que a minha filha, agora com 60 anos de idade, que ela tema o Senhor, que ela ame a sua palavra, que ela escolha sempre a sua vontade, a sua perfeita vontade, porque essa é a minha maior demonstração de amor por ela. As coisas que nós damos aqui nessa terra, materiais principalmente, todas elas perecerão aqui. Mas há coisas eternas, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. E quando eu persevero na oração pela minha filha, eu estou dizendo que eu tenho intimidade com um Deus em quem eu persevero em oração, mas eu tenho amor pela minha filha, que eu jamais me canso e não me entrego, continuo orando por ela. Agora, orar para um filho é praticamente fácil, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E nós devemos manter a mesma perseverança nessa oração. Meus irmãos, os filhos, quantas influências eles têm recebido diariamente? Os filhos que estão na escola, e os filhos que estão na escola e trabalham, e os filhos que só trabalham. Quantas influências eles estão recebendo diariamente? Ah, mas eu não tenho filho. Não. Mas quem sabe vai ter. Quem sabe Deus vai abençoar. Comece já a orar por isso. Para que vindo os meus filhos, que eles sejam servos do Senhor. O meu desejo para a Isabela, hoje eu ainda orei nisso. Peguei naquela mãozinha fofa, né, que dá vontade de morder, e eu mordo mesmo, quando a mãe não está perto. Mas a minha oração é para que ela seja uma missionária de Deus. Não sei se tempo integral, ou se no seu serviço, no seu trabalho. Ah, irmão Pedro, você chegou no final da sua vida, mas ela não foi uma missionária. Aliás, ela nem se converteu. Pode isso acontecer. Mas eu jamais deixei de orar para que ela se convertesse, entregasse todos os seus caminhos ao Senhor. É isso. É isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, Jardim Kennedy 2. Nós precisamos entregar esse bairro diariamente na presença do Senhor. Nós precisamos clamar para que haja um avivamento, para que haja uma modificação, para que haja o transbordar da palavra do Senhor, para que os bares sejam fechados, mas não porque vai haver uma lei para fechar bar, porque os próprios donos vão se converter ao Senhor e vão declarar que Jesus Cristo mudou o seu viver e que agora jamais eles pegarão numa garrafa de bebida alcoólica. E pior que isso, não levarão a outras pessoas, não serão os fornecedores disso. Essa semana eu estava andando pelo Saint Michel, né? Eu falei, nossa, como é que é difícil ser crente, né? Se eu fosse dono desse supermercado, não ia ter bebida alcoólica. Eu não sou dono desse supermercado. Mas se eu fosse, não seria certo, né? Que eu vendesse aquelas coisas que vão fazer mal para a saúde e vão fazer com que lares sejam destruídos. Talvez filhos, né, se dispersem pelo mundo. Nós precisamos orar. Nós precisamos crer que Deus pode fazer um avivamento ainda hoje. Nós precisamos crer que Deus pode mudar a vida dos nossos filhos. Meus irmãos,
Quando o seu filho pegar numa idade, provavelmente ele vai se casar, ou ela vai se casar, e vai haver uma nova influência. E normalmente eles se apaixonam sem a palavra. Até a desculpa deles é: olha, conheci uma pessoa, ela é joia, cavalheiro, ou uma menina assim especial. Aí você pergunta: mas é crente? Não, só falta isso, não é verdade ou não? Só falta ser crente. Então falta tudo. Por quê? Porque se o homem, que você menina, vocês aí que estão mocinhas agora, né? Tem um negócio que chama hormônio e não é crente. Normalmente tudo perdido. E do jovem e da adolescente ele fica até na sobrancelha, né? De tanto que ele fica louco, né? Se essa pessoa não ama Deus, ela não vai amar você. Se essa pessoa não honra Deus, ela não vai honrar você. Pode escrever o que eu estou falando. E ainda você vai estar contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus, porque não pode haver sociedade entre o servo e o não servo. Às vezes os pais falam, não é verdade ou não? O que acontece? Ah, não, pai, o senhor é muito chato. Ah, pai, o senhor não é da hora. O senhor está defasado. Não, a Bíblia é atual. A Bíblia é sempre atual. Vigiar, meus irmãos, o diabo está ao derredor. Ele ruge de que maneira? Como um gatinho? Como um leão. Se ele achar uma brecha na nossa vida, ele vai entrar. Ele vai causar grande dor e grande destruição. Então eu queria que você entendesse que você precisa vigiar em oração. É uma guerra. O inimigo está furioso. Ele não brinca em serviço. Ele não descansa um dia por semana. Ele trabalha em seu exército 24 horas para tentar derrubar a sua família. Ah, meus irmãos, se ele derrubou a sua família, ele vai causar um grande dano na sua vida espiritual, talvez, porque você vai ficar desanimado. Agora, com ações de gratidão ao nosso Deus. Nós temos uma característica: normalmente somos ingratos. É verdade ou não é? Nós não louvamos a Deus quando o dia está plúmbeo, cor de chumbo. Eu aprendi isso lá atrás e eu não esqueço jamais. A gente louva a Deus quando está sol, não é? Que dia bonito, quando está plúmbeo. Ah, que dia feio. Não tem isso? Ainda mais motoqueira, né? Que tem que pôr aquelas capas tudo que dá suor. Isso, é isso aí mesmo. Quando não escorrega na curva, né? A moto não protege a pessoa que protege a moto, não é verdade ou não? Ela é o para-choque da moto. Mas, irmãos, você nota que nós precisamos, dia após dia, ser gratos a Deus? Eu posso ser através da minha voz, dizendo louvores de gratidão ao meu Deus, mas eu posso ser através da minha vida, mostrando que eu sou feliz com o que eu tenho, mostrando que aquilo que Deus me deu tem sido a bênção que eu tenho recebido, e eu não quero que é do outro. É uma forma de expressar gratidão. Então a minha vida de oração deve ser perseverante, deve ser em vigia, mas deve ser também gratidão, meu Deus. Aí eu aprendo mais uma coisa: a intercessão pelo avanço da palavra do Senhor. Versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. É interessante, né? Qual é a súplica que você tem feito? Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um casamento. Senhor, arruma meu casamento.
Tem um negócio na televisão, Senhor, arruma meu marido, não tem um negócio assim, dá uma geral nele, né? Tem isso, né? Tem esse tipo de oração, não? Mas a gente não ora para que a palavra chegue ao nosso vizinho. A gente não ora para que a palavra saia de Poços de Caldas. A gente não ora para que a palavra saia do Brasil e vá. A gente não ora para que nós possamos ser esse instrumento nas mãos do Senhor para que a palavra avance. A gente ora por um missionário talvez, mas não para que Deus nos use. Olha para vocês verem. O propósito da minha oração deve ser bíblico. Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, segundo os próprios desejos e deleites do meu ou do seu coração. O que é isso? É uma oração não bíblica, é uma oração para o umbigo, para o ego. Eu quero para eu me sentir bem. Eu quero para que eu tenha alguma coisa. Não. Precisamos ter um propósito bíblico. A prioridade da minha oração deve ser o reino de Deus. Avançar do reino de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho. Isso ele falou aos seus discípulos. Ide, vão, preguem, anunciem, sejam minhas testemunhas, falem a tempo e fora de tempo o quê? Da palavra de Deus. O desejo da minha oração deve ser a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Os irmãos, homens do nosso mais perto, mais contemporâneo a nós, eles saíram para missões e nesse tempo perderam filhos enfermos, perderam esposa enferma e continuaram com as suas missões. Mulheres que saíram com seus maridos e os seus maridos estavam pregando o evangelho e essas mulheres perderam seus maridos e elas continuaram o ministério da palavra, da pregação da palavra. E vocês sabem o quanto é duro para uma mulher perder o seu arrimo ali, num lugar longe da sua pátria, e perseverar em Cristo Jesus. E ainda ficar com os filhos ali para sustentar. E mais o ministério. Eu queria que você pensasse nisso. A sua intercessão tem sido para quê? Súplicas, gemidos da sua alma têm sido em qual direção? No avanço da palavra de Deus ou na satisfação pessoal? Pense sobre isso. Terceiro, o desejo de Paulo não era a liberdade. Meus irmãos, quando Paulo escreveu, ele estava onde? Preso, possivelmente em Roma. Anos 60 a 62 depois de Cristo. Paulo estava preso. Eu não vi aqui, Senhor, me livra dessas algemas. Senhor, manda fogo queimar esses guardas aqui. Senhor, esse juiz que me condenou, acaba com ele. Ou então, quero fazer uma chamada para o Gilmar Mendes. Nada disso. Nada disso aconteceu. A prioridade dele era o quê? A vontade de Deus, perseverança. Olha o que diz no final do versículo 3: a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste a Cristo, a sua verdade, a sua palavra, porque por ele eu estou algemado, eu estou preso porque eu preguei a palavra, mas eu ainda quero que essa palavra avance, e não simplesmente que eu seja liberto. Eu e você precisamos entender isso. O nosso desejo não tem queimado pelas coisas dos céus, a ponto de elas serem o único desejo dos nossos corações. Às vezes a gente se considera a igreja do Senhor, mas que tipo de igreja nós somos? Se nós formos presos por causa do evangelho, a maioria de nós vai negar sua fé. Se começar a enfiar bambu debaixo da nossa unha, então aí a gente nega e ainda faz um culto, talvez até ao inimigo.
Se nós formos crucificados, então, como foram muitos os discípulos de Cristo, só que eles foram em gozo para a cruz, em alegria para a cruz, entoando cânticos de adoração, hinos de louvor a nosso Deus. E Paulo não estava preocupado com as suas algemas, mas estava preocupado que a vida dele manifestasse Cristo Jesus, que o ministério de Cristo fosse adiante. Essa deveria ser a nossa escolha, não com a nossa segurança, mas em pregar o Evangelho. Meus irmãos, é preciso que nós manifestemos a Cristo, é mostrar, é revelar Cristo através da nossa vida. Será que nós temos feito isso? Será que essa é a nossa principal meta de vida, prioridade de vida? 4. Versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Isso é uma conduta apropriada. Meus irmãos, hoje nós temos tido um problema com esses testemunhos cristãos. As pessoas olham para nós e dizem: poxa vida, esse aí prega uma coisa, mas vive outra. Por quê? Porque nós não temos uma conduta apropriada. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Meus irmãos, quando você tem temor a Deus, você está observando se as suas ações vão ou não agradar a Deus. E você então pode escolher de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que dar testemunho. As pessoas que trabalham comigo, elas têm que dizer: aquele cara é diferente. Eu preciso que as pessoas vejam Cristo em mim, e você precisa também. Porque senão eles não vão crer na nossa pregação. Eles não vão aceitar a nossa pregação. Nós temos que ter um comportamento adequado. Esse comportamento adequado nos vai ajudar no próximo passo, que é aproveitar as oportunidades. Eu estava falando com o pastor, acho que eu falei com o Samuel na casa dele, anteontem, que eu cuidei de uma pessoa no leito de morte, em oração, e eu ia orar. Eles não têm a mesma confissão de fé que nós. E essa semana nós sepultamos essa senhora. E eu não fui convidado no velório nem para ler uma frase da Bíblia e nem para orar. Mas eles estão olhando é o nosso comportamento. Então agora vai depender do quê? Do comportamento, como ele foi. Eles vão dizer: esse crente é ruim, é bom, é mais ou menos. Vale a pena ter ele conosco ou não? Porque nós já temos a barreira de não ter a mesma fé, correto ou não? E se nós não tivermos um testemunho coerente e aproveitarmos a oportunidade para mostrar Cristo, a gente pensa que é o falar, gente. Falar é bobagem. A gente só fala, e na maioria das vezes a gente fala muito e não mostra nada. Viva Cristo. Se preciso, abra sua boca e pregue. Mas viva Cristo. Intensidade e vigor em anunciar a verdade. Meus irmãos, será que você tem aproveitado a tempo e fora de tempo pregando a palavra de Deus? Será que você tem sido intenso nessa missão de pregar a palavra de Deus? Será que você tem tido vigor em pregar a palavra de Deus? É difícil, sim, mas é preciso crer que Deus pode mudar aquela pessoa. É preciso crer que o mesmo Deus que mudou a sua vida, que te tirou do charco de lama, pode tirar essa outra pessoa. E você precisa estar intenso em comunhão para estar intenso na pregação da palavra. Você precisa ter vigor na palavra para poder ter vigor na sua vida lá fora e anunciar Cristo Jesus. A gente tem visto uma turma de crente murcho, não é verdade ou não? O cara chega derrubado, reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando da sociedade, reclamando de mais não sei o quê. Não, os nossos olhos estão em Cristo. Nosso Deus não tem impossíveis para Ele. Todas as barreiras podem ser transpostas na força do Senhor. E eu preciso crer que esse Deus pode mudar qualquer pessoa.
Por isso eu avanço com a palavra de Deus. Por isso eu sou vigoroso em falar dela. Até porque eu não tenho obrigação de converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Eu apenas fui chamado para anunciar e ser testemunha. O resto é com o Senhor. E é engraçado. De preferência que eles não saibam nem qual igreja você congrega, tá bom? Faz esse favor por mim quando você lembrar. Não fala igreja, não. Às vezes eles perguntam, e você tem que falar. Mas não vem com esse papo, não, que eu sou fulano da igreja tal. Eu sou nascido de novo, eu sou cristão. Eu era perdido e Jesus me salvou. Você quer essa palavra? A última colocação que eu tenho para vocês. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É interessante que muitas vezes nós temos a verdade, mas nós queremos impor essa verdade à vida das pessoas. Meus irmãos, muitas vezes eu chego em um lugar onde as pessoas também não professam a minha fé, onde eu vejo vários utensílios de adoração, e eu não brigo com essa pessoa, e eu creio que eu não tenho direito de brigar com essa pessoa. Ela está dentro da casa dela, ela faz aquilo que ela quer. Mas a palavra diz que eu tenho que ser agradável. Meus irmãos, eu tenho que falar a verdade de uma maneira edificante, mas agradável. Muita gente bate muito na igreja, né, no sentido de exortar. Mas como você chega a uma pessoa que nunca te viu, ou que te viu, mas não tem nenhuma obrigação de crer na sua verdade, e você chega nela, rasgando, tentando impor, quase que você quer fazer uma cirurgia nela, abrir a cabeça dela e colocar uma Bíblia dentro e fechar. Mais ou menos é isso ou não? É esse modelo que a gente trabalha? É. Chega para o ímpio e fala, paz do Senhor Jesus. Ele fala, bom dia, você fala aí, ó, nem me respondeu. Ele não sabe nem o que é isso. Ele não tem esse costume, ele não tem essa verdade ainda. Ele não leu a Bíblia, ele não tem essas saudações dos discípulos quando ele chegava, dos apóstolos quando ele chegava. Muitas vezes eles foram num culto, uma, duas vezes ou três, mas isso não os fez cristãos ainda. E a gente quer cobrar isso. Meus irmãos, seja agradável. Ser agradável não é diluir a verdade. Nada disso. É chegar de uma maneira com que as pessoas possam te ouvir. Quando João falou, arrependei-vos, raça de víboras, ele estava falando para quem? Para muitos do que se diziam crentes, mas não eram. Para homens que estavam aceitando suborno, propina, ou demais coisas. Agora, uma pessoa que ela não tem nenhum compromisso com Cristo, eu preciso levar essa verdade a ela. Eu preciso levar de uma maneira agradável. Eu levei uma palavra numa igreja domingo passado. Eu acho que eu fui firme. Porque uma mulher me falou junto com o marido dela, o senhor bate na gente e a gente ainda fica satisfeito. Eu falei, se você for lá na minha igreja, você vai apanhar mais. Né? Não sei se você vai ficar satisfeito. Mas por quê? Não foi chegando e falando coisas para o povo. Primeiro foi a oração, foi a busca da verdade, e depois foi a verdade exposta. Mas havia um povo ali sedento por Deus. Eu não sei quantos cristãos havia ali, mas eu sei que haviam pessoas ali sedentas por Deus. E eu preciso que essa mensagem chegue a elas, que elas recebam essa mensagem, e quem sabe essa palavra vai fazer uma grande modificação na vida delas. Então eu não posso cortar, eu preciso ser agradável, anunciar a verdade de uma maneira amável, temperada. É interessante que é o sabor, né? O sal dá sabor. Experimenta comprar a melhor picanha que tem, uma uruguaia, sei lá. Experimenta fazê-la sem sal para você ver. Você não vai conseguir comer aquele negócio. Assim é o cristão, que não tem o sal, que não tem o tempero. Nós temos diversas formas de falar a mesma verdade.
sem mudar e adulterar a palavra de Deus. Seja agradável, temperado com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, busque o equilíbrio na sua vida. Jamais negocie valores bíblicos, mas busque o equilíbrio. Ame a pessoa. Olha, eu sempre falo, não exorte uma pessoa se você não conseguir amá-la. Às vezes as pessoas falam, nossa, o cara falou de jeito com o irmão Pedro. Alguns falam, pastor, e ele deixou passar. Às vezes eu deixo passar mesmo, porque naquele momento eu não conseguia amar. Acontece isso com vocês ou não? Para a Fabi acontece, ela fez assim, quer dizer que acontece. Por quê? Eu preciso exortar em amor. Eu preciso conseguir amar, para poder falar uma verdade tão linda quanto a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi falar para o jovem rico, vende tudo, dá aos pobres e me siga. Diz a palavra que ele fitando, quer dizer, olhando para ele, o que ele fez? O amor. O amor. Não foi apenas falar a verdade para aquele jovem. Jesus é a verdade. Jesus estava ali. A verdade estava encarnada ali. Mas ele não deixou de amar. E muitas vezes nós não conseguimos amar. Nós queremos a exortação. Nós queremos a correção do irmão. Mas nós não conseguimos olhar no olho do irmão e amar aquele irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos trazer a sensatez. Que nós possamos realmente buscar viver o Evangelho. Meus irmãos, quantas coisas eu tenho aprendido com vocês. Quantas coisas eu tenho aprendido. Porque nós buscamos o mesmo Deus. E nós temos experiências maravilhosas juntos. Amém? Amém. Vamos orar, nós vamos pedir que a igreja se coloque de pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Pedido do Luiz Henrique para o Dr. César Cavini. A Luciana pede oração por sua família. Carlos, a Luana, né? São irmãos que muitas vezes têm nos acompanhado e feito pedidos de oração. É um privilégio para nós poder orar por esses irmãos, correto ou não? Às vezes a gente acha que é bom o irmão estar pedindo oração para nós. Não, é um privilégio Deus nos conceder essa graça de poder orar por alguém, na maioria das vezes, que a gente nem conhece. E é tão bom isso, porque nós podemos o quê? Ser úteis. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade. Nós podemos caminhar em segurança se nós estivermos respaldados na Tua verdade, Senhor Deus. Senhor Deus, não nos deixe caminhar nos nossos próprios desejos, não nos deixe caminhar nas nossas próprias verdades, Senhor Deus, na nossa própria justiça, porque nós não somos nada, Senhor Deus. A nossa justiça é tempo de imundícia, Senhor Deus, e a nossa verdade não há nenhuma segurança nela, Senhor Deus. Somente Jesus Cristo é a verdade, Senhor Deus. Coloca-nos, Senhor Deus, aprumados na Tua verdade, direcionados na Tua verdade, estabelecidos na Tua verdade, Senhor Deus. Muda nos nossos corações tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor Deus. Senhor Deus, esse irmão que entrou aqui hoje, Senhor Deus, foi um presente para as nossas vidas, Senhor Deus. Que ele saia daqui edificado, Senhor Deus. Que ele saia daqui transbordando com a Tua palavra, transbordando com a Tua verdade. Que ele saia daqui cheio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que ele possa sentir alegria no Senhor. Que ele possa sentir alegria, Senhor Deus, de estar congregando, Senhor Deus, de estar recebendo da Tua verdade, de estar cantando louvores ao Deus Santo, Senhor Deus, e de estar investindo no
tempo que ele tem agora, Senhor Deus, na tua casa de oração, no nome de Jesus Cristo. Que ao despedirmos aqui, Senhor Deus, que o nosso culto continue, Senhor Deus, que nós não possamos estragar isso, Senhor Deus, assistindo às coisas seculares, Senhor Deus, conversando coisas que não glorificam o teu santo nome, fazendo coisas que não são para a glória do Senhor. Muda a nossa vida, Senhor Deus, transforma a nossa vida, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, o Dr. César Cavini, Senhor Deus, vai passar por uma cirurgia, Senhor Deus, precisa muito de oração, Senhor Deus, que haja uma cura ali, Senhor Deus, espiritual, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa tomar esse coração, Senhor Deus, trazer esse coração para a tua verdade, e que a sua vida física também receba cura, Senhor Deus. Eu quero abençoar aqui a Luciana, a sua família, o Carlos, a Luana, Senhor Deus, eles têm passado momentos difíceis, Senhor Deus, não é o primeiro dia que eles pedem o clamor pela vida deles, Senhor Deus. Faz um milagre, Senhor Deus, nas nossas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.